5 dicas para juntar 100 mil reais com Thiago Nigro. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Hoje eu tô com uma presença muito ilustre aqui, o grande Thiago Nigro do canal Primo Rico. Thiago, muito obrigado pela presença, viu? Uma honra ter você aqui. Que isso! E o Thiago veio para passar 5 dicas para que você possa juntar seus primeiros 100 mil reais. Ele vai falar como que ele fez para fazer isso com base nessas dicas. Exatamente. É legal que quando eu realmente consegui meus primeiros 100 mil reais, eu segui esses passos, mas de uma forma um pouco desordenada. Eu não sabia explicar muito bem porque isso aconteceu. Só que hoje eu sei explicar. Então é aquela coisa, se eu fosse começar de novo, eu conseguiria chegar lá muito mais rápido. Entendi. Porque né? agora já sabe, né? Conseguiu analisar. Exatamente. Retrospectiva é sempre mais fácil. Exatamente. Né? E até porque assim, eu acho que o conhecimento é uma fonte de poder tremenda, né? Que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue materializar o que está aqui dentro, né? Nosso pensamento, em um equivalente monetário. Então, se a gente tem um conhecimento, cara, a gente faz isso facilmente, né? E eu queria começar, Bruno, falando o seguinte, que o primeiro passo, a primeira dica, todo mundo sempre acha que é a mesma coisa, que é o quê? O que geralmente o pessoal acha? Gastar menos do que ganha. Gastar menos do que ganha, faz a sua planilhinha no Excel e tal, mas eu não acho que esse é o primeiro passo. Pelo contrário, o primeiro passo é a sua mentalidade. E por que é a sua mentalidade? Eu estava dando uma palestra um dia desses e eu falei assim, ó, gente, quem aí gostaria de ter um corpo melhor? E todo mundo levantou a mão, todo mundo quer ter um corpo melhor. Com certeza. Aí eu falo assim, tá, o que vocês precisam para ter um corpo melhor? Cara, todo mundo sabia. Precisa malhar, precisa comer melhor, etc. Eu falei, todo mundo quer ter um corpo melhor. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Por que as pessoas não fazem então? Então, de fato, não adianta só você agir. Logo, não adianta só você ter uma planilha, você lançar tudo e começar a cortar gastos. O primeiro passo é mais interno, é o mindset. É você entender que você precisa ter um objetivo, você tirar todas aquelas crenças de que o dinheiro não te ajuda, o dinheiro é ruim, ter patrimônio é ruim. Não, você precisa ter um mindset moldado para que você de fato tenha um crescimento. E depois de moldar o seu mindset, aí sim você vai para os outros passos. Senão o que vai acontecer é você vai começar a cortar gasto e no outro mês já vai voltar a mesma rotina que você tinha antes. Vai gastar com outra coisa, na verdade, né? Se não tiver esse tipo de cabeça voltada para a construção de riqueza. Exatamente. E a gente sempre começa animado, né? Pega uma planilha animal, lança todos os centavos, né, cara? Mas eu não conheço ninguém que durou mais de, sei lá, um mês fazendo isso, né? É verdade. É muita complexidade. Depois desse primeiro passo, quando a gente estiver preparado, poxa, eu quero chegar lá, esse é meu objetivo, eu quero atingir isso, o meu porquê está bem definido. Cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender onde eu estou hoje. Então, o segundo passo, qual que é? É você ir até um nutricionista. Mas por quê? Por que nutricionista? Eu acho que eu já entendi a analogia, mas explica pro pessoal então. Por que ir até um nutricionista? Parece... não tem nada a ver dinheiro com isso e tal, mas tem. Porque imagina, você quer dar uma guinada na sua vida, não adianta você do nada ir na academia e você chegar lá e vou levantar um supino de um peso impressionante, vou levantar uns pesos muito fortes. Cara, você precisa se entender, você precisa conhecer o seu corpo, precisa entender se você tem alguma lesão, você precisa entender onde você está hoje, você precisa entender sobre a sua rotina, quando você pode, quando você não pode, você precisa fazer um raio-x. Então, por isso que essa analogia de ir até um nutricionista faz tanto sentido. Então, o segundo passo é você se conhecer financeiramente. Então é você entender os seus hábitos, entender quanto você gasta, quanto você ganha. Parece ser fácil, mas muitas pessoas não sabem exatamente quanto ganham, tá? É entender aonde você gasta, agora de fato fazer todo aquele levantamento, preencher aquelas planilhas, que vai ser um trabalhão agora, mas vai se pagar no futuro, né? É quase que um investimento você se organizar financeiramente. Então é você levantar toda a sua vida financeira para que você tenha um diagnóstico e daqui você comece aí sim a realizar mudanças drásticas na sua vida, mas não antes de mudar sua mentalidade e depois de ter um diagnóstico. Interessante. Eu aposto que muita gente, quando for colocar principalmente esse segundo passo em prática, vai se surpreender vendo para onde está indo o dinheiro, né? Porque várias pessoas ganham dinheiro e não veem para onde o dinheiro vai. Simplesmente no final do mês, ou muito antes às vezes, o dinheiro acaba e ela vê, nossa, mas no que eu gastei?
Então acho que até uma dica para esse segundo passo seria começar a anotar tudo, usar aplicativos, alguma coisa nesse sentido, né? Algum controle. Exatamente. Até porque o que você falou é muito engraçado, né? Sempre quando a gente lança todos os gastos, a gente se sente, eu me senti pelo menos, um idiota. Porque assim, eu olhei e falei, pô, mas como assim eu estou gastando tudo isso em almoço no trabalho? Porque você vai lá e almoça, tem 1 quilo, vou gastar R$20 hoje. Não, agora eu vou R$30 aqui no almoço, 40, sei lá o quê. Parece pouco, entre aspas, né, quando você vai uma única vez. Quando você fecha a conta do mês e você compara com quanto você poderia economizar se você levasse marmita, cara, isso é insano. Ou quando você vê quanto você gasta de transporte, e daqui vem o primeiro ponto que geralmente te faz mudar, que é o incômodo. Então, quando você tem esse diagnóstico, você se sente incomodado de uma série de maneiras diferentes. E aí sim, eu acho que vem um dos incentivos para você começar a atuar. E aí vem o terceiro passo, que é de fato começar a cortar gastos. Mas as pessoas sempre começam por aqui. Por isso que muitas vezes não dá certo, né? E o que é cortar gastos? Quando a gente tem uma planilha de orçamento, uma planilha de lançamentos e tudo mais, a gente geralmente separa ela em 3 partes, mas isso não é uma regra absoluta, é só algo mais genérico. Você tem as suas receitas, que é o quanto você ganha, né, todas as suas fontes de renda. Você tem os seus gastos essenciais e você tem os seus gastos não essenciais. O gasto essencial é aquilo que você não pode cortar. É a conta de luz, é o telefone, é o Netflix, né? Porque o Netflix para mim é gasto essencial, cara. Sem o Netflix... Mas é entretenimento de alguma maneira. E é um gasto mínimo também, né? Ele vale a pena. Né? É que o Netflix, para mim, cara, ele tem um valor tão alto perto do preço que ele custa, né? Mas enfim, então os nossos custos, né, os nossos gastos essenciais são esses que parecem impossíveis de serem cortados. Depois vem os gastos não essenciais. O que é isso? É a balada, é a cerveja, é uma roupa que não é uma roupa que eu precisava, né? É uma roupa por luxo que eu achei bonita, é saída, é tudo mais. Esses são os gastos não essenciais. Então, no terceiro passo, a gente precisa começar a cortar gastos, porque a gente já fez o diagnóstico. Então, como que a gente começa a cortar gasto? A gente começa de baixo para cima. A gente começa a cortar gasto, primeiro, olhando para os gastos não essenciais. Só aqueles mais descartáveis, que às vezes eu poderia cortar e não iria impactar na minha vida. Não vai afetar tanto. Não vai afetar tanto. Tem sempre aquela pessoa que paga academia e não vai. Pois, aqui é um gasto não essencial. Né? Você tem aquele pacote da NET ou sei lá o que você não usa. TV, né? Quando poderia trocar por Netflix. Por Netflix, entendeu? Você tem um monte de gastos que não adianta nem de citar, porque são tão numerosos que cada um vai identificar quais são, fazendo o passo 2, que é o diagnóstico. Depois que você cortar o que faz sentido cortar nos gastos não essenciais, a gente vai para os gastos essenciais. Aí, às vezes você imagina que nos gastos essenciais você não pode cortar nada, porque tem lá o aluguel e cara, a conta de luz e tal, mas na verdade dá para você cortar. Pô, dá para você, às vezes, desligar o chuveiro mais rápido, dá para você não deixar o ar-condicionado ligado muito tempo. No meu caso, eu estou me mudando, eu te falei, estou vindo de um lugar que o aluguel era mais barato, estou me mudando para um lugar que o aluguel era mais caro, só que eu vou gerar uma economia com transporte porque eu vou a pé para o meu trabalho. Então, isso daqui é cortar um gasto essencial. Na verdade, eu falo cortar... Porque reduzir. Seria reduzir, seria gastar de forma mais inteligente, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo. Um exemplo também, eu gostava muito de sair, né, com a minha namorada, com família, amigos, e eu comecei a trocar esses programas fora por programas em casa. Porque eu vi o quanto eu gastava e eu descobri que é tão legal, ou até mais legal, fazer isso em casa. Em que ao invés de eu pagar, sei lá, R$10 numa cerveja, eu pago R$3. Né? Pô, ao invés de gastar muito num whisky, eu sou um tomador de whisky, eu prefiro ter uma garrafa que dura meses para mim, entendeu? Então sai muito mais barato. Então aí sim, gastos essenciais. Quando a gente cortar tudo o que der ou gastar de forma mais inteligente, aí sim a gente vai para o quarto passo. Mas até agora, revisando então. Primeiro, mudar a mentalidade. Aí o segundo passo seria fazer esse exame, né, esse diagnóstico da vida financeira da pessoa, para ver onde ela está gastando. E o terceiro passo, começar a reduzir os gastos. Primeiro os não essenciais e depois os essenciais. Exatamente. Feito tudo isso,
Quarto passo. Feito tudo isso, começa a sobrar o quê? Dinheiro. É o que se espera, né? É o que se espera, precisa sobrar, né? Se sobrar dinheiro e que de fato tem que acontecer, a gente vai começar a fazer o dinheiro trabalhar por nós e chega de trabalhar pelo dinheiro, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente tem uma prioridade. Não adianta a gente pegar, tá sobrando dinheiro, então vou investir para minha aposentadoria. Não, a minha prioridade é o curto prazo. Se eu for mandado embora, se eu perder minha renda, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter um dinheiro para passar por esse momento turbulento. Com certeza, para ser garantido durante esse Para período. se garantir. E aí o que eu faço é o quê? É focar na minha reserva de emergência, no meu colchão de emergência. Então como que a gente monta o colchão de emergência? A gente geralmente calcula o custo mensal familiar. Tá? Então, por exemplo, o custo meu e da minha família é de R$3.000. Poxa, então eu preciso de R$3.000 por mês para continuar sobrevivendo bem. Então, eu vou calcular de acordo com o meu modelo de remuneração. Se eu sou um empreendedor, eu tenho uma receita variável, eu posso ficar mais tempo sem receber dinheiro ou até tomar prejuízo. Então, a gente precisa de um colchão de emergência maior. Se eu sou um CLT ou um funcionário público, eu posso ter um colchão menor, porque eu tenho um dinheiro que eu costumo receber se eu sair. Tem mais segurança, né? Mais previsível, né, a rotina. Exatamente, mais previsível, eu não diria nem mais seguro, né? Essa segurança fica entre aspas. Fica entre aspas. Então, eu acho que é mais previsível. Se você for mandado embora ou sair, você tem lá o seguro-desemprego, tem um monte de coisa que você recebe, né? Então, vamos lá, se a pessoa for um CLT, recomenda-se que você tenha algo em torno de 6 meses do seu custo mensal. Se essa família custa R$3.000, você precisa ter R$18.000, que é 3.000 vezes 6, investidos em aplicações que sejam seguras e de fácil resgate, que não é para te deixar rico, é para te dar segurança, para que você não precise se endividar caso aconteça o inesperado. Sim. Né? E se você for um empreendedor, você precisa de mais tempo, então talvez seja mais legal, como eu penso, ter 12 meses do seu custo mensal aplicados em um fundo de emergência. E que aí tem uma série de aplicações, tem até vídeos aqui no seu canal, né? Explicando sobre boas aplicações de curto prazo, seguras e bem líquidas. E tem muita opção disso. As pessoas acham que esse dinheiro vai estar parado sem estar rendendo. Não, vai estar rendendo até com um rendimento interessante, vai estar repondo a inflação com ganho e vai estar ajudando a chegar aos 100 mil também. Já vão ser 18 mil rendendo. Exatamente. E aí, poxa, aí, na verdade o quinto passo eu vou até jogar a bola para você. Porque, primeiro passo, mudando a mentalidade. Depois fizemos um diagnóstico. Terceiro, começamos a cortar gastos, sobrou dinheiro. Quarto passo, fizemos nosso colchão aqui, nossa reserva de emergência. O quinto passo é a gente começar a investir, fazer o dinheiro trabalhar por nós para a gente chegar nos 100 mil. Então, investindo cada vez mais e melhor. Como que a gente faz então aí, segundo o seu ponto de vista, né? Sim, sim. Depois que você já juntou esse dinheiro no seu colchão de emergência, já tem lá no exemplo do Thiago seus 18 mil investidos, né, em aplicações líquidas e seguras, a gente pode, se você já tem alguma experiência em renda variável, começar a levar um pouco de dinheiro para lá, ou se não, vai aumentando na renda fixa, mas buscando aplicações que paguem mais. E quase sempre elas vão ser menos líquidas, você não vai conseguir resgatar de um dia para o outro, mas vão te pagar um pouco mais. E aí você vai juntando e repetindo todos os passos, que é questão de tempo até chegar aos primeiros 100 mil reais. Né? E aí, depois dos 100, outras centenas de milhares por 10 vezes, né, com mais velocidade. Milhão, e aí... Porque eu acho que é mais fácil, depois que você acumula um certo patrimônio, você multiplicar isso do que sair do zero, né? Sim, com certeza. Aquela velha história do dinheiro chama dinheiro, né? Não deixa de estar certo. Porque é verdade, você vai ter pelo menos algum dinheiro trabalhando para você e toda a mentalidade que você construiu, o conhecimento que você ganhou ao longo desse caminho. Thiago, fantástica a participação, muito obrigado aí pela presença. Cara, eu que realmente agradeço. Uma honra aqui para você, Marico, receber um camarada dessa estirpe aqui no canal. E aqui vai estar também embaixo na descrição os contatos do Thiago ali do YouTube, do Instagram, tá bom? Para vocês poderem seguir, que tem muito material muito bom lá. É isso aí, se inscreva no canal do Primo Rico, eu espero vocês por lá. E se inscreva aqui também, se você nunca tinha visto o canal do Bruno, poxa, se inscreva aqui embaixo. Acho difícil você nunca ter visto, porque, né? É uma pessoa que admiro, né? Então, mas se você é do meu canal, se inscreva aqui, um canal que eu aprovo e recomendo, tá bom? Valeu, pessoal. Então até a próxima aí, um grande abraço. Valeu, gente, um abração.